Olá, bem-vindo ao Desafio Emprego e Pós na Europa. Sou Paulo Santiago, especialista em pós-graduação no Velho Continente e essa é a aula 3. Eu tô aqui te ensinando como ingressar em uma pós-graduação na Europa para você entrar no mercado de trabalho. Você já viu muita coisa e vai ficar ainda melhor. Hoje você vai entender um cronograma de estudos para você passar em um exame de proficiência de inglês, além de entender as suas possibilidades dentro do mercado de trabalho europeu. E claro, você vai saber como fazer uma pós-graduação na Europa sem gastar uma fortuna com isso ou estudar literalmente de graça. E se você acha que precisa ser milionário para ter acesso a essas etapas, veja algum dos meus clientes que conseguiram chegar lá. Eu super recomendo, eu acho que foi muito válido. Se eu pudesse escolher novamente, seria essa escolha. A minha maior dificuldade era mesmo relacionado a como era o processo de inscrição, como funcionava o processo de aplicação nas universidades aqui do Reino Unido. Eu não sabia qual curso fazer e aonde fazer. Eu também não sabia os processos de aplicação para uma faculdade. E o Paulo aí me ajudou muito nesse processo. E eu procurei o Paulo através da indicação de uma amiga, porque ela disse, conversa com ele, vamos ver o que acontece, né? Uma das coisas que me fez escolher o Paulo foi a facilidade de comunicação. A comunicação era muito rápida e fácil. Eu não conhecia nada sobre esse curso e foi ele quem me apresentou. Apresentei para ele a minha experiência no Brasil e o Paulo, muito assertivo, ele me indicou, na época, 3 faculdades. Eu recomendo com toda certeza o Paulo Santiago. Essa ajuda que ele me deu, isso foi muito positivo para eu alcançar esse objetivo de estar fazendo esse mestrado aqui no Reino Unido. Eu acho que esse processo da aplicação da faculdade até a entrada, você precisa de um agente que te impulsione. Não um agente que só recolha a documentação, não um agente que só recolha o dinheiro. E o agente, ele precisa te mostrar, muitas vezes, te relembrar do porquê você está aplicando para aquilo. Que ele não está ali só pelo financeiro. E eu acho que o Paulo, ele sempre mostrou isso para mim. Super indico mesmo. Não tenho o que reclamar, foi muito válido. Antes de entrarmos no tópico de hoje, eu quero revisar as aulas anteriores. Na aula 1, falei das várias oportunidades que há na Europa para você imigrar legalmente. Mencionei que é muito mais fácil conseguir um emprego por meio de uma pós-graduação por 3 motivos. Salários para o visto geralmente são mais baixos do que se fosse contratado morando ainda no Brasil. Não é necessário ter uma experiência extraordinária. Vale para todos os perfis, sem limite de idade. E ainda há vistos especiais para quem concluiu um curso de pós-graduação nos países europeus, que podem chegar até 36 meses. Ao trabalhar nesse período, você tem um retorno de investimento de mais de 500% ao longo desses anos. Na aula 2, falei da preparação da documentação para você ingressar em qualquer pós-graduação do continente. Você já sabe quais são os documentos e como prepará-los, o que facilita muito o seu processo. Se você não assistiu às aulas 1 e 2, para tudo e vá assisti-las. Eu fiz tudo de maneira ordenada para você não ficar perdido. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui, porque mostra o quão comprometida você está em aprender como conseguir um emprego na Europa por meio de uma pós-graduação. É um prazer explicar tudo isso para você. Preciso de muito dinheiro para fazer uma pós-graduação na Europa? Existem pós-graduações para todos os bolsos e para todos os perfis. Muitas universidades na Alemanha cobram somente taxas administrativas. Na Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, por exemplo, na cidade de St. Augustin, você paga por semestre somente 315 euros, ou seja, 52 euros mensais, cerca de 300 reais por mês, ou seja, de graça. Isso não é uma bolsa de estudos, você precisa apenas ter os requerimentos que eu expliquei na aula passada e mais nada. Outro aluno nosso conseguiu uma vaga nesta universidade, Willy Brandt School of Public Policy, também na Alemanha. Sabe quanto ele pagou pelo mestrado completo?
1.800 € em um curso de 2 anos, ou seja, menos de R$ 427 por mês. O curso completo na Alemanha é menor do que o salário mínimo mensal no país. Na Alemanha, poderá também estudar gratuitamente se falar alemão, inclusive em cursos relacionados à medicina. A República Tcheca também oferece benefícios semelhantes se faz o curso em tcheco, ou seja, estuda sem pagar nada, sem provas, sem entrevistas. Simples assim. República Tcheca também oferece cursos de pós-graduação em inglês com valores bem mais acessíveis que o resto da Europa. Há cursos na língua saxônica que custam menos de 5.000 € o programa completo. E na Bélgica? Veja esse curso na Universidade Thomas More. Uma pós-graduação completa sai por 3.800 €, o que é muito barato ao comparar com universidades que custam mais de 10.000 € o curso completo. França e Espanha, com a orientação correta, você também encontra essas pérolas escondidas. E eu ainda nem falei de bolsas de estudos, que vou comentar mais à frente nesse vídeo. E dá para fazer uma pós-graduação com inglês intermediário? Se você já entende a estrutura do inglês, é capaz de ler textos de jornais, assistir aquela série favorita no Netflix com a legenda em inglês e consegue entender, você já tem mais do que o suficiente. E aqui está a grande sacada que eu demorei para entender. Um exame de proficiência não vai medir a sua habilidade gramatical, mas sim como você conhece a estrutura do exame e se prepara para isso. A primeira vez que você treina pode parecer a coisa mais difícil do mundo, mas quando você pratica todos os dias a estrutura do seu exame de escolha, tudo fica mais fácil. Mas como eu consigo me preparar para isso? Há inúmeros materiais gratuitos na internet. Eu vou mostrar agora um site para você se cadastrar e começar a aprender tudo gratuitamente, que é o Road to IELTS. Nesse site você encontra recursos valiosos. Tem aulas gravadas, além de exercícios para treinar para o seu exame. Será que as universidades têm discriminação com brasileiros? Algumas universidades do Reino Unido, por exemplo, chegam a ter 60% do corpo docente e discente formados por pessoas de todo mundo. A University College London, UCL, tem quase 25.000 alunos de fora da Europa. Eu diria que a esfera universitária na Europa é o lugar com a maior miscelânea étnica e cultural no mundo. O brasileiro seria, portanto, mais uma nacionalidade entre os centenas de países ali representados, tendo sua dignidade e costumes respeitados como qualquer outra nacionalidade. Minhas qualificações do Brasil são suficientes? Você só precisa ter uma graduação ou licenciatura no nosso país, mais nada. Não há mesmo nenhuma validação formal do seu diploma pelos ministérios de educação dos países, como acontece no Brasil se tem um diploma emitido no exterior. É importante ressaltar que, para aqueles que têm uma graduação tecnóloga, outras considerações precisam ser revisadas, como, por exemplo, experiência profissional, duração do seu curso e cursos de progressão acadêmica no Brasil. Mas haverá sempre um lugar para o seu perfil na Europa. Posso começar a preparar a documentação e a pesquisa somente quando as inscrições abrirem? Eu não sugiro, porque você perde muitas universidades e oportunidades. Quanto mais tarde começa a se preparar, menores são as suas chances de bolsas, descontos, financiamento e admissão nas universidades. Cursos estão cada vez mais concorridos e departamentos de admissão estão cada vez mais sobrecarregados. Como mencionei, trabalhei nos bastidores e via como o show acontece. Se você deixa tudo para cima da hora, a sua inscrição talvez não tenha a atenção devida e qualquer coisa é motivo para rejeição.
não há nenhuma chance de reaver a sua documentação. Se a inscrição é submetida mais cedo, eu diria que as suas chances triplicam. É importante falar que a solicitação de bolsas dependem da obtenção de uma carta de aceitação de uma universidade. E se deixar para depois, poderá perder edital de uma possível bolsa de estudos. E algumas inscrições de bolsas de estudos podem ficar abertas por uma janela de tempo muito pequena. Eu já vi algumas solicitações de bolsas ficarem abertas por 3 dias somente. Você não vai querer perder essa oportunidade, estou correto? Quais são as chances reais de conseguir um emprego? De acordo com as estatísticas do RESA, que é o órgão de estatística universitária no Reino Unido, 9 em cada 10 concluintes de uma pós-graduação no país conseguem emprego ou têm uma progressão acadêmica. A média salarial também é promissora, cerca de 42 mil libras anuais para profissionais que possuem uma pós-graduação no país. Na Alemanha, para obter um visto de trabalho, você precisa apenas de um contrato de trabalho, ir ao escritório de imigração e trocar o seu visto para uma residência permanente. Mas é importante ressaltar que isso só vale enquanto estiver sob o visto de estudante ou de graduado no país. No meu entender, a Alemanha é o lugar mais facilitado para se obter um emprego como estrangeiro no mundo. Há também opções muito claras na Alemanha, onde há um incentivo de obtenção de mão de obra qualificada no país. Agora a pergunta que todos esperavam: como consigo bolsas de estudos na Europa? Há muitas opções para você. Eu vou listar 5 possibilidades de bolsas de estudos na Europa. A primeira delas é o Chevening, que é a bolsa mais popular do Reino Unido. Geralmente há cerca de 60 bolsas de estudos disponíveis para brasileiros. Ainda no Reino Unido, falaremos sobre a Women in STEM Scholarship, para mulheres nas áreas de ciências, tecnologia, matemática e engenharias. Do Reino Unido para a Suécia, eis a Swedish Institute Scholarship, uma bolsa que te dá uma excelente ajuda de custo, além de ter todos os custos com seu curso, tudo na faixa, da Suécia à Holanda. Veja NL Scholarship, uma bolsa bastante compreensiva e que é aceita por todas as universidades do país. Aqui você pode receber uma ajuda de custo de 10 mil euros e ter também tudo pago, tudo na faixa. Já pensou em morar em Amsterdã ou Rotterdam? A Holanda pode ser o melhor país para você. As bolsas que eu mencionei são concedidas por organizações independentes. Eu poderia também mencionar aqui as inúmeras bolsas concedidas pela própria universidade. Agora, em 2024, tivemos um cliente que obteve uma bolsa de 100% na Örebro University, na Suécia. O nosso cliente não pagou um centavo para estudar nesta instituição. Paulo, qual é o grande segredo para aumentar as suas chances de bolsas aqui na Europa? Pode me dizer o que acha? Escreva nos comentários. Inglês? Fazer prova? A resposta é antecipação. Para pleitear esses benefícios, você precisa apresentar a sua candidatura, a sua solicitação cerca de 1 ano antes do início do curso. E entenda, geralmente há 2 processos distintos: o processo de admissão na universidade de escolha e o processo de solicitação de bolsas. São coisas independentes.
para solicitar bolsas, precisa ser primeiro aceito pela universidade desejada. Lembra dos documentos que mencionei na aula anterior? Esses documentos precisam ser apresentados com uma qualidade excelente. Você deve ter percebido que ao longo dessa jornada eu dei muitos insights, muitas dicas para você começar o processo. Mas infelizmente tem muita coisa que não coube nesses 3 dias. Há muitos detalhes que a gente precisa expandir para que você obtenha êxito em sua entrada na pós-graduação e acesso ao mercado de trabalho europeu. E uma coisa que eu percebi, trabalhando com vários clientes de diversas indústrias profissionais no Brasil, percebi que organizar toda essa documentação, saber todas essas bolsas e ao tentar fazer isso tudo sozinho, pode ser não tão simples quanto se imagina. Porque no meio do caminho vão aparecer as dúvidas, vão aparecer as barreiras. E por isso criei a mentoria Emprego e Pós na Europa, para você que deseja ingressar em uma pós-graduação e ter acesso facilitado ao mercado de trabalho europeu. E claro, obter uma residência permanente e imigração legal. A mentoria Emprego e Pós na Europa te dará as ferramentas para você fazer uma pós-graduação, entrar no mercado de trabalho de maneira facilitada e de forma ordenada. Mas como faremos isso? A mentoria, ela consiste em um curso completo com 7 módulos e 45 aulas. Além disso, você tem 10 aulas ao vivo comigo para você ter todas as ferramentas para passar no processo de inscrição da universidade e conseguir um emprego na Europa. No primeiro módulo do curso, Descobrindo o que fazer, você terá uma ideia clara como montar o seu objetivo profissional e o que você pode fazer na Europa. Além disso, você vai entender as diferenças entre pós-graduações no continente para escolher o curso certo de acordo com o seu perfil e ter clareza no conteúdo programático do programa. Você sairá desse módulo sabendo como alinhar o seu objetivo profissional com o curso desejado. Sabia que programas com a mesma nomenclatura podem te levar a objetivos profissionais diferentes por causa de suas acreditações, conteúdo programático e tipo de pós-graduação escolhida? Mas não se preocupe, você vai escolher o curso certo. No módulo 2, explicaremos tudo sobre documentos. Isso te dará clareza de tudo que está de acordo com o que a Universidade Europeia exige. Você saberá o que precisa estar contido no seu histórico escolar para solicitar a documentação certa na sua universidade e ficar de acordo com os requerimentos acadêmicos. Entenderá também a estrutura de uma carta de motivação e o que realmente precisa estar inserido nesse documento. Aprenderá a escrever este documento de acordo com as tendências culturais da Europa, o que é bem diferente do que está acostumado no Brasil. E o currículo profissional terá modelos de acordo com os padrões europeus, tudo conforme as orientações das universidades da Europa. Esse módulo não deixará passar nada na sua documentação. No terceiro módulo, falaremos sobre a preparação para os exames de inglês. Você saberá quais os exames aceitos por universidades para escolher a prova mais adequada. Terá aulas sobre os 4 componentes dos exames de proficiência: leitura, escrita, escuta e fala, além de um cronograma de estudos com todos os passos que precisa seguir para passar no seu exame e chegar à sua pós e emprego fora do Brasil. O quarto módulo é mão na massa. Você vai saber como deixar os documentos prontos de maneira que as universidades exigem e prepará-los de forma prática. Também vai ter simulados de inscrição no portal para que conheça os termos usados e não se inscreva no curso errado. Você quer ser certeiro na sua escolha, tô correto?
O quinto módulo é o mais esperado de todos. Falaremos sobre bolsas de estudos, pagamentos, para que você saiba em detalhes os custos de uma pós-graduação na Europa e as formas de pagamentos disponíveis. Terá conhecimento também sobre os principais financiamentos internacionais para solicitar esses benefícios junto à universidade ou órgãos financeiros. E, claro, não posso deixar de falar do processo seletivo de bolsas. Você vai ser capacitado a montar uma documentação de maneira correta e escrever questões discursivas que bolsas de estudos mais populares da Europa exigem, aumentando muito as suas chances de obter esse benefício. O sexto módulo é só sobre vistos. Aqui você vai saber os documentos a serem apresentados e como eles precisam ser apresentados para os principais consulados europeus. Você poderá fazer todo o processo sem a ajuda de nenhum despachante. Além disso, você tem uma aula completa explicando tudo sobre a solicitação do visto britânico, a qual você vai fazer junto comigo. Tudo para que o seu processo possa ser rápido e sem burocracia. A aula do visto britânico faz você economizar R$ 1.700, que é o preço médio que os despachantes de visto cobram no Brasil. É bem prática e intuitiva. E o sétimo módulo, mas não menos importante, você vai entender todas as suas expectativas durante a pós-graduação, como se sobressair nos processos culturais e, mais importante, os passos para encontrar um emprego durante os seus estudos e após a sua formação. Você terá acesso a todo esse conteúdo por 1 ano, mas a mentoria não para por aí não. Você vai ter 10 aulas ao vivo comigo, todas as quartas-feiras, às 7h30 da manhã, para tirar todas as suas dúvidas. Além de aplicações mais aprofundadas sobre cada tema abordado no curso gravado. Você vai fazer perguntas, mostrar o seu progresso e ter um feedback durante todo o seu processo. Eu vou pegar na sua mão e junto com você vamos até a sua universidade na Europa. Além, claro, de entender todas as suas possibilidades de trabalho no exterior. Você vai contar com a minha experiência de mais de 16 anos morando fora e trabalhando em multinacionais, para que você entenda o processo baseado no seu perfil. A mentoria Emprego e Pós na Europa é uma mentoria em grupo e uma iniciativa para atingir mais pessoas, trazendo muitos benefícios. Só para você ter uma ideia, eu tenho clientes em que eu ofereço as minhas mentorias personalizadas e o nível de aprovação nas universidades passa dos 95%. O investimento nessa mentoria personalizada hoje é de R$ 8.500. Mas você não precisa ficar preocupado, porque você não vai pagar isso na mentoria Emprego e Pós na Europa, porque eu desenvolvi esse modelo novo para dar uma chance a todo profissional qualificado no Brasil de se sobressair na Europa. E mais, há uma série de bônus para você que está assistindo esse curso e que vai mudar de vida. O meu compromisso é ajudar você da melhor maneira possível. Primeiro, oferecemos uma garantia de 15 dias para você verificar se essa mentoria é para você. Se durante esses 15 dias você decidir que não é o que esperava, você pode solicitar o seu reembolso sem perguntas. Grandes profissionais do esporte, televisão ou negócio sempre têm grandes treinadores. Alguém que maximiza todo o potencial para que eles possam brilhar. Essa é a sua chance de brilhar, de ir além. E eu estou aqui para te empoderar a ir mais longe. Muito obrigado e vejo você na mentoria Emprego e Pós na Europa. Um grande abraço! Por mais que a gente acredite, né, a gente tem uma facilidade de encontrar informação, né, hoje em dia com todo esse mundo, esse mundo digital, a consultoria, eu acho que ela me ajudou em várias etapas. Primeiro, o planejamento estratégico, dentro do tempo que a gente tinha e tudo que a gente precisava fazer.
que eu diria que sozinha eu não teria tido a agilidade e a visão estratégica que você teve quando desde a nossa primeira conversa. Eu ainda assim poderia dizer, ah, não, eu poderia fazer sozinha, mas não. E tem algo que a gente precisa respeitar e que a gente não conhece. Existe sim uma metodologia específica, uma forma de escrita, que tem a ver com a forma cultural das universidades e dos próprios avaliadores no processo de seleção. E que eu te falo, eles olham no mínimo nível de detalhe que você acha que não está sendo considerado, mas está sim. Não é só ter toda a documentação e submeter. Isso qualquer um poderia fazer. Mas ter um processo, seguir esse processo com uma pessoa que tem experiência com a consultoria, não só me deu agilidade, mas eu diria que trouxe assertividade para cada detalhe de cada documentação que a gente precisava encaminhar para a universidade. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Taliane, aqui do Brasil. Estou fazendo uma mentoria aqui com o Paulo, que é uma pessoa incrível, que me deu muitas ideias de como conseguir uma bolsa de estudo fora do Brasil. Você, igual eu, que está com essa vontade de explorar o mundo, conhecer nova cultura, conhecer o inglês, essas coisas, e precisa de uma pessoa que dá esse insight para você como começar. O Paulo é uma pessoa especializada nisso para fazer essa mentoria com você, igual eu, que está me ajudando, vai ajudar você também. Um beijo, tchau. Muitas vezes a gente fica inseguro e não sabe por onde começar. Às vezes acho que a gente até não é capaz, né? E eu acho que assim, acho não, tenho certeza que a primeira pessoa que acreditou em mim antes de mim mesmo foi você, assim. Então, eu queria agradecer bastante, sabe? Porque como a gente meio que não tem conhecimento de todo o processo, a gente acha que não vai ser possível ou vai demorar muito tempo para acontecer até eu ter um inglês, até eu ter... E não é bem assim, sabe? Eu lembro que a gente fez todo um estudo, né, de ver qual que casava com as minhas intenções Então foi bem bom, assim, bem válido. Mas o que eu faço especificamente hoje na Hybrid, que é a empresa que me contratou, mesmo sem experiência nenhuma para me mentorar, que foi assim, muito incrível, faço background research. Passo para o meu cliente é uma empresa que ou quer comprar ou quer reformar, presto uma consultoria. A base da consultoria é o background research. Foi uma vaga que um professor divulgou na intranet da universidade e eu me candidatei e eu fiz a entrevista. Aí eles falaram, mas a gente gostou muito de você. E a gente vai te dar uma oportunidade. Então. E aí... Olá, pessoal, estou aqui com Laura Veiga, uma de nossas estudantes que faz um mestrado em psicologia aqui no Reino Unido. Laura, o que foi essencial para você durante o seu processo de admissão para estudar aqui em Oxford? Bom, acho que o que mais me ajudou em ter feito, né, o processo foi a organização e a assessoria, assim, com toda a parte de documentação e tudo, que, sinceramente, se eu fosse tentar fazer isso por mim mesma, ia ter sido muito, muito trabalhoso, muito mais difícil, então. Legal, e você recomenda o nosso serviço para os nossos seguidores? Eu super recomendo, assim, depois que eu comecei a fazer assessoria com você, tudo ficou muito mais conciso, muito mais fácil de entender, e era um processo que pra mim parecia tão impossível e que no fim ficou super fácil e super acessível. Então é isso, pessoal. Você pode também ter a nossa mentoria. Fala com a gente, manda um direct. Grande beijo. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Gabriel Benicá, eu estudo aqui em UK, eu faço o curso de Foundation Life Science, com progressão para fazer medicina no que vem. Eu devo muito disso aos meus pais, que me ajudaram muito, e também, principalmente, ao Paulo, que me deu muita orientação para saber o que fazer, onde aplicar, por onde começar, porque eu não sabia nada. Eu tinha essa vontade de vir para cá, mas ele me orientou muito, aplicou para as faculdades que eu poderia ir certinho, me orientou qual teste de inglês eu tinha que fazer, tudo bonitinho, e deu muitos frutos aqui. A orientação dele tá me proporcionando essa experiência incrível, que é poder fazer um curso de medicina aqui fora do país. Ele sempre me orientou muito direitinho com a faculdade e tal, de como respondê-los, como fazer de uma forma mais certa. E deu muito certo, deu muitos frutos. Hoje eu já estou aqui, já estou no meio das minhas aulas. E é isso. Muito obrigado, Paulo. Quando você faz uma graduação, né, uma pós-graduação aqui no Reino Unido, então, quando você conclui, a própria imigração, ela vai te dar 2 anos de autorização de visto de trabalho, sem problema nenhum. Então, isso é uma porta de entrada. Por mais que elas possam ser sponsor, você está dando
para você e para a empresa a oportunidade de adaptação, de olhar como que vai ser a sua performance, como que vai ser o seu processo de adaptação. Porque uma vez que a empresa ela entra com o processo de ser seu sponsor, né? E aí é outro tipo de visto, que chama Skilled Visa. Yeah. É um processo que vai te dar um visto de pelo menos 5 anos, e a empresa ela fica sendo responsável, né, corresponsável por você, dito que esses 2 anos iniciais é uma porta de entrada. Então, é o que aconteceu no meu caso. Então, a empresa. Então, assim, foi muito. O que também acelera o seu processo de contratação, porque você não tem nenhuma barreira. Tipo, a empresa pode te contratar imediatamente.